Pouco mais de 18 mil pessoas estiveram na manifestação convocada por Silas Malafaia na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Os números, levantados por pesquisadores da USP, dão a dimensão de quanto Jair Bolsonaro não tem conseguido adesão popular para atrasar o julgamento no Supremo Tribunal Federal pelos planos golpistas em 2022. No auge do bolsonarismo, milhares de manifestantes vestidos de verde e amarelo ocuparam as principais metrópoles brasileiras e ameaçaram as instituições nacionais. Na manifestação esvaziada no Rio, Bolsonaro voltou a atacar Alexandre de Moraes, que é relator do inquérito dos atos antidemocráticos no STF. O ex-presidente criticou o que ele chamou de mão pesada do ministro. E houve sim mão pesada do Alexandre de Moraes por ocasião das eleições de 22. Quem também participou do evento foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Nos últimos encontros com Lula, Tarcísio vinha incorporando uma certa civilidade para honrar o cargo que ocupa. Na manifestação no Rio, ele resolveu rasgar essa fantasia. Onde os caras que assaltaram o Brasil, os caras que assaltaram a Petrobras, voltaram para a cena do crime, voltaram para a política. Um dia antes da micareta bolsonarista, milhares de baianos fizeram uma manifestação espontânea na turnê de despedida do cantor Gilberto Gil, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Depois do Gil cantar Cálice, uma música que critica a censura do regime militar, os baianos puxaram o coro de Sem Anistia. Terça-feira, 18 de março de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast em Detalhes. Aqui você já sabe, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar mais uma vez com o nosso companheiro aqui do ICL Notícias, nosso professor, historiador, escritor João César de Castro Rocha e também repórter in loco nesse final de semana em manifestação bolsonarista. Professor, prazer te receber. Tudo bom, Gabriela? Sempre uma alegria conversar com você. E eu posso provar, Gabriela, eu estou bronzeado. É isso mesmo. E olha que aquele bronze ali de Copacabana realmente é forte. Agora, as circunstâncias, né, desse bronzeamento, professor, que eu quero saber com o senhor, porque o que te chamou mais a atenção, para a gente ser bem objetiva, eu acho que a gente pode ir pegando ponto a ponto, mas, de uma maneira geral, o que te chamou a atenção nesse ato pró-Bolsonaro, pró-anistia? E, mais diretamente, ela foi boa, foi ruim, foi muito ruim, péssima para Bolsonaro. O que o senhor achou? Então, vamos lá. Se eu sair da manifestação bronzeado, o Bolsonaro saiu queimado, literalmente. Eu acho que, para o Bolsonaro, a manifestação foi péssima, por vários motivos. Em primeiro lugar, claro, o que é muito eloquente, o número. Porque se não considerarmos, Gabriela, como disse o Otávio Guedes, de maneira muito bem-humorada, o Data Peçanha, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que avaliou em 400 mil pessoas na orla. Eu estava lá, Gabriela. Só encheram mesmo apenas duas ruas, a Xavier da Silveira, a quadra da Xavier da Silveira e da Bolívar. A estimativa mais realista é algo em torno de 20 mil pessoas. Por si só, isso é muito eloquente. Por quê? Não é uma convocação qualquer. É a primeira convocação na qual, de fato, o Jair Messias Bolsonaro foi indiciado e pode, em uma semana, tornar-se réu. Isto é, se nas manifestações do ano passado, em fevereiro em São Paulo, na Paulista, em março na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, serão manifestações de um apoio ao Jair Messias Bolsonaro, desta vez a convocação era muito importante e o bolsonarismo apostou todas as fichas na manifestação na Avenida Atlântica, tanto que várias outras manifestações foram canceladas. Que ele, portanto, não tenha conseguido reunir mais do que 20, vamos lá, 30 mil pessoas, por si só é um fiasco. Mas há um ponto, Gabriela, que os números não cobrem e que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão. Eu frequento as manifestações bolsonaristas desde 2018, porque, por uma coincidência, elas ocorrem em Copacabana, próximo à minha residência, eu só tenho que cruzar a rua.
2 ruas eu estou na manifestação. Então, eu participei de todas. E eu participo no meio da multidão, conversando com as pessoas, filmando, fazendo vídeos, eu realmente participo. Eu passo o tempo todo na manifestação. Já houve manifestações que cobriram 16, 18 quadras de Copacabana. Podemos estar aí falando facilmente entre 100 e 200 mil pessoas. Mas não apenas o número. Nas manifestações anteriores, havia, sobretudo, uma energia coletiva. Havia um claro sentido de determinação, uma disposição do tudo ou nada, vida ou morte, de realmente cumprir à risca qualquer determinação do Bolsonaro. Nesse sentido, a manifestação na qual a democracia de fato esteve por um triz, não sei se você concordaria comigo, Gabriela, porque eu sei que você também participou dessas manifestações. Sim. Foi a manifestação do 7 de setembro de 2021. De lá, eu saí realmente preocupado. A manifestação era muito numerosa, mas mais do que isto, havia grupos muito claros. Havia grupos de oficiais reformados, uniformizados e marchando. Havia grupo de motoqueiros da extrema-direita, todos juntos, 30, 40, 50, dispostos a qualquer coisa que o Bolsonaro pedisse. Esse era o clima. Ontem, além do número por si só ser eloquente, ontem havia um desânimo, Gabriela, profundo. Não houve nenhum momento de real exaltação, só houve um, e que é simbólico. Quando o Magno Malta, depois de um discurso pífio, de nem sequer 2 ou 3 minutos, ele puxou um louvor. Ao puxar um louvor, as pessoas colocaram as mãos para cima, e todo respeito à expressão religiosa das pessoas, não é uma crítica, estou apenas dizendo que o momento em que houve uma participação, uma resposta real de todos, foi sobretudo em 2 momentos, quando o Flávio Bolsonaro acusou, cometendo um crime, acusou o ministro Alexandre de Moraes de ter, palavras dele, deliberadamente provocado a morte do Clesão, e todos nós lamentamos a morte de qualquer pessoa, é uma lástima que tenha ocorrido, e neste momento em que o Magno Malta puxou o louvor e todos seguiram, é uma transmissão muito simbólica, muito importante, Gabriela. O bolsonarismo, como força política autônoma, deixou de existir, está prestes a deixar de existir. O bolsonarismo apenas sobreviverá se houver um apoio maciço de determinadas lideranças evangélicas. Então, o que realmente me chamou a atenção foi não apenas o número, mas, sobretudo, uma certa perda de encantamento, um certo desânimo das pessoas participando das manifestações. Resultado disto, foi a primeira manifestação bolsonarista que contou com discursos minimalistas. Se eu disser para eles que os discursos foram minimalistas, eles não entenderão. Também não foi deliberado. É que todos falavam muito pouco. Sabe qual era a razão, Gabriela? Medo de quando chegasse ao meio-dia, na hora do Bolsonaro falar, o público estará ainda mais esvaziado. Então foram discursos relâmpago para segurar a audiência para a fala do Bolsonaro. Eu fiquei muito impressionado com a decadência óbvia da figura do Bolsonaro e do bolsonarismo enquanto movimento. Enquanto parece que nas manifestações anteriores o movimento era o contrário, né? As pessoas queriam justamente assistir a fala do Bolsonaro, então parece que ia enchendo, né? Até em manifestações, como você disse, né, professor? Eu estive em 2 de 7 de setembro e até em algumas manifestações não se sabia, não tinha certeza se o Bolsonaro falaria ou não, e mesmo assim as pessoas permaneciam ali naquela espera, sem saber se ia mesmo. E você também, professor, nessa sua andança, vamos dizer assim, nas manifestações, percebendo que deu uma encolhida, a gente vai falar especificamente sobre as estimativas, mas antes disso, eu queria te ouvir sobre as conversas que você teve para essa percepção de desânimo, de uma energia muito diferente do que a gente estava acostumado a ver. O senhor percebe algo que ainda tenha semelhança com as manifestações anteriores, na fala dessas pessoas, nas demandas que elas trazem? O que o senhor nota de mais interessante, talvez? Bom, Gabi. Quando eu cheguei na manifestação, eu me surpreendi, porque então você tem... Ninguém é obrigado a saber assim, Rua Souza Lima, Sá Ferreira, Almirante Gonçalves, Djalma Urique, Miguel Lemos, Xaviera Silveira. Quando eu desci na altura da Souza Lima, a Sá Ferreira, não havia ninguém. Havia até publiquei uma foto no meu Instagram, havia algumas poucas pessoas com camisa verde e amarela. Então eu me aproximei e perguntei, senhor, a manifestação já acabou? Porque não havia ninguém. Eles disseram, não, é que estamos lá na frente. Mas eu percebi a resposta era um claro desânimo, porque se eu pergunto
se a manifestação acabou, porque não tem muita gente. Adiante, eu perguntei para uma outra pessoa o que ela achava de 2026. E ela me disse, olha, vamos ter que, de fato, votar no Tarcísio. Então, mesmo os manifestantes que lá estavam parecem ter bastante convicção de que o Bolsonaro não se tornará elegível e que dificilmente ele poderá, portanto, participar do pleito em 2026. E houve dois momentos. Um momento que me pareceu muito simbólico, Gabriela. Como eu trabalho com literatura, eu estou sempre prestando atenção nas metáforas involuntárias. O Bolsonaro começou a falar, não havia, de fato, uma grande empolgação, nada comparável, por exemplo, ao 7 de setembro de 2021 na Avenida Paulista. Gabriela, ali foi um delírio, não foi? Quando o Bolsonaro começou a falar e quando ele disse para o Alexandre de Moraes, sai, aquela multidão delirou. Era uma ovação, você parecia que estava no estádio de futebol do Corinthians ou do Flamengo. Nada similar aconteceu agora. E houve um momento em que uma senhora passou mal. O Bolsonaro parou de falar por longuíssimos 2 minutos e a cena me pareceu uma cena muito impressionante. Era uma metáfora involuntária da posição política do Bolsonaro e do bolsonarismo. O Bolsonaro e o bolsonarismo estão feridos de morte e aquela paralisação por longo... Você imagina, num comício, uma paralisação por longos 2 minutos. E o mais impressionante é que quem pediu para parar foram as pessoas que estavam assistindo. Começaram a fazer gestos indicando que alguém estava passando mal. As próprias pessoas da manifestação pediram para que o Bolsonaro parasse para atender uma pessoa. Quem de fato está em estado terminal, me parece, é o Bolsonaro enquanto um líder capaz de mobilizar multidões. Eu acho que vale a pena a gente trazer aqui estimativa de público, o que tem diversas observações interessantes ali, porque a gente tinha a presença de 4 governadores, né, se eu não estou enganada, mas também de políticos, de lideranças que já foram significativas para a extrema-direita em algum momento, ali falando Silas Malafaia, Magno Malta, enfim. E tinha essa promessa de levar 1 milhão de manifestantes para as ruas. A estimativa da USP, né, que faz esse cálculo já há algum tempo, foi de 18 mil, não chegou nem a 20 mil o público presente, isso no ápice da manifestação. E também tem uma apuração, que acho que vale a pena trazer aqui, que é do jornalista da Globo News, o Otávio Guedes. Porque saiu uma estimativa da PM do Rio de Janeiro, que não costuma fazer essas estimativas, justamente porque é muito difícil mensurar essas quantidades, mas o Otávio Guedes apurou que essa ordem de calcular, né, de colocar a estimativa e divulgar, partiu do Palácio da Guanabara, uma estimativa que é de 400 mil, que já é bastante superior a essa da USP, de quase 20 mil. E, lógico, o governador Cláudio Castro, ele negou aqui, só para trazer o posicionamento, né? Nega qualquer tipo de interferência na divulgação da estimativa de público presente em Copacabana na manhã deste domingo. O cálculo foi realizado pela Polícia Militar, que já fez esse tipo de divulgação em eventos anteriores. Agora, fato é que a PM já fez no passado, aqui em São Paulo também, nas manifestações de 2013, sempre tinha estimativa de público, depois se parou de fazer, até porque causava muita confusão, muita bateção de cabeça, né? Enfim, os dados nunca batiam, então se parou de fazer. Eu queria ouvir sua avaliação sobre toda essa conjunção aí de estimativas. Para quem estava lá ontem, nós não temos condições de avaliar, isso é um estudo técnico, que faz um cálculo aproximado do número de pessoas por metro quadrado. Isso pode ser feito por fotografias aéreas pela densidade da concentração numa determinada região. A USP costuma ter avaliações muito ponderadas, que são muito sensatas para ambos os lados, tanto para manifestações da direita quanto para manifestações da esquerda. Mas para quem estava em Copacabana, para quem viu as vistas aéreas de todos os jornais mais importantes, tem fotografias em comparação, comparando 2022 com 2022, 7 de setembro, 2021 e 2025 ontem.
não havia nenhuma possibilidade de 400 mil pessoas. Vou fazer uma pausa aqui na conversa com o professor Castro Rocha, mas é bem rapidinho e vai valer a pena, eu prometo para você, para falar sobre um novo programa de formação esportiva aqui do ICL, o PECS, Psicologia do Esporte e Ciência da Superação. A gente vai reunir lendas do esporte para explicar, para você entender como você pode encontrar a sua performance melhor, né, a sua melhor performance e superar também limites no esporte ou na vida. Então, a gente vai reunir grandes atletas, vou citar alguns aqui, a aula inaugural vai ser com o Mark Allen. 6 vezes ele foi campeão do Ironman e ele foi eleito pela ESPN como o maior atleta endurance de todos os tempos. Quer dizer que ele vai compartilhar os aprendizados dele no esporte de alto rendimento, que é a especialidade dele. Tem também a Joana Maranhão, que é medalhista olímpica, todo mundo conhece, ela é muito referência também na luta por um esporte mais humano. Tem o Mark Schultz, que é instrutor de yoga com mais de 20 anos, mais de 25 anos de experiência. No dia 30 de março, no domingo, às 8 horas da noite, o Eduardo Moreira vai conversar com eles e a gente vai poder absorver esses aprendizados todos e tentar aplicar na nossa vida. Então, garante a sua vaga em detalhesicl.com.br. É de graça, mas você tem que se inscrever. Tira aí 2 segundinhos do seu tempo para digitar no seu navegador. Agora sim, a gente volta para a conversa com o professor Castro Rocha. Mas isso me ajuda, Gabriela, se você me permitir, a propor um ponto para a nossa reflexão. Posso propor um ponto? Claro, por favor. É que ontem aconteceu algo muito importante e eu queria chamar a nossa atenção para isso. É que em 2 ocasiões o Bolsonaro parece que passou o bastão. Veja. E ele escolheu para quem passar o bastão. Em algum momento ele disse, no final da sua fala, que ele era um peso para o sistema, morto ou preso, sugerindo que ele poderia ser morto na prisão. E ele disse que se ele não estiver presente, que a semente foi lançada. E indicou claramente o nome do Tarcísio. Disse, aí está o Tarcísio fazendo um excelente governo em São Paulo. Muito claramente passou pela primeira vez publicamente o bastão. Se você pensar nisso, Gabriela, a importância disso, até anteontem, o Bolsonaro sempre dizia, eu sou o candidato a presidente, para não ser eu só por cima do meu cadáver. Então, ontem, pela primeira vez, ele de maneira muito clara disse isso em relação ao Tarcísio. É sintomático que seja o Tarcísio, e não, por exemplo, o Nicolas Ferreira. Bom, o Nicolas Ferreira não é elegível em 2026 pela idade, mas há mais do que isso. Segundo momento em que eu creio que o Bolsonaro passa o bastão, para mim foi o momento mais importante de toda a manifestação. Eu quero depois, se tiver tempo, chamar a atenção, advertir ao campo progressista que o declínio do Bolsonaro é ótimo para a direita e para a extrema-direita. Falamos, se tiver tempo, falamos depois. Teve um momento, abraçado com a viúva do Clezão, que ele disse assim, ano que vem, eu peço que vocês me deem 50% da Câmara e 50% do Senado, vírgula, que eu mudo o destino do nosso Brasil. Isso é muito importante, Gabriela. Muito. É a primeira vez que o Bolsonaro deixa claro que o plano A não é a sua eleição, que ele agora é um plano B, B de Bolsonaro e B de carta fora do baralho. O plano principal é a ocupação de espaço político. Por que ele pede votos para o Senado? Isso é muito preocupante e muito assustador. Ele pede votos para o Senado porque é uma forma de realizar uma intervenção oficial no Supremo Tribunal Federal e de levar adiante a tentativa de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, mas não apenas, também do ministro Flávio Dino. Qual é o modelo, a inspiração? Claro, a Hungria de Viktor Orbán, mas não precisamos ir tão longe, no espaço. Podemos recuar no tempo. Em 1965, no ato institucional número 2, Gabriela, a ditadura militar ampliou o número de ministros do Supremo Tribunal Federal de 11, o que é constitucional desde sempre na República, para 16, de modo a ter maioria nas decisões. Não apenas isto, depois da decretação do ato institucional número 5, 13 de dezembro de 1968, a ditadura aposentou compulsoriamente 3 ministros que não se sujeitavam às arbitrariedades da ditadura, 2 outros, em solidariedade, se aposentaram também, e a ditadura ganhou mais 5 vagas do Supremo. De 1965 a 1985, a ditadura reinou suprema
a ditadura reinou sem oposição no Supremo Tribunal Federal. Quando o Bolsonaro indica que o verdadeiro projeto para o ano que vem é o Senado, é uma advertência importante para o campo progressista. Gabriela. Excelente, professor. Eu ia justamente trazer esse ponto aqui para deixar claro para as pessoas, né? Porque o professor Castro Rocha filmou esse momento em que o Bolsonaro diz, né, que ele mudará o destino do Brasil se derem 50% da Câmara e do Senado para ele. Quer dizer, é um plano de poder que ele deixa muito claro quando ele fala isso, professor. Muito importante você trazer essa fala. Tem uma outra, dentre várias que dá para destacar, mas que me chamou muita atenção, que diz respeito à aliança política com o Kassab, né? Eu queria te perguntar se foi um blefe, porque antes de mais nada, o repórter do UOL, o Thales Faria, ele foi até o entorno do Kassab para apurar como que tinha sido para o Kassab receber essa informação, enfim, como é que tinha sido e se de fato aconteceu essa tratativa. E aí, o que ele disse é que o Kassab fez uma conta de que metade da bancada do PSD, do partido dele, vota pela anistia, a outra metade não vota. Então, e no Senado é outro cenário, porque a maioria é contra a anistia e o próprio presidente, o Alcolumbre, né, o novo presidente do Senado, já disse que não vai pautar. O Otto Alencar também, que é líder do PSD no Senado e aliado do PT pela Bahia, ele é contra. Então, em resumo, o que o Thales Faria apurou é que o Kassab não quis se pronunciar porque ele sabe que não dá para fechar questão na bancada. Então, não tem uma adesão formal também dos parlamentares com a anistia, só que, por outro lado, o Kassab não desmentindo em público fica ali no ar, né? Eu queria saber, na sua avaliação, se isso fortalece o bolsonarismo, talvez perante a opinião pública ou não. Olha, eu acho que não, Gabriela. Na verdade, fortalece o Kassab. Eu acho que a melhor imagem para o Kassab é um deus da mitologia romana. É o Jano, que em Roma era o deus das mudanças e das transformações. E tem uma frase linda que diz assim: Jano tem poder sobre todos os começos. Porque como ele é de fato o deus das mudanças e das transformações, nada principia sem Jano. Na imagem de Jano, ele tem duas faces. Ele tem dois rostos, porque ele sempre pode mudar, ele sempre pode se transformar. Que o Kassab diga que metade votará a favor e metade votará contra é absolutamente maravilhoso. É uma imagem perfeita de um Jano. Então, na verdade, quem ganha com isso é o Kassab, que é, e eu vou usar a palavra no sentido nobre do termo, é o maior negociador da política brasileira desde que principiou a nova república. O Kassab sempre ganha, o Kassab sempre está no poder e sempre está na oposição. O Getúlio Vargas, que era um gênio da política brasileira, criou dois partidos, o PSD e o PTB. O Partido Trabalhista Brasileiro era um partido mais associado aos pobres, aos trabalhadores, o PSD era um partido de elite. O Getúlio Vargas criou os dois, Gabriela. Em alguma medida, o Kassab, nesse sentido, ele permite que metade vote sim e metade vote não e continua negociando. Não fortalece o bolsonarismo. E a ausência de resposta do Kassab é o que se esperaria do deus Jano, que no fundo ele é. Excelente, professor. Agora, a gente tem muitas referências ali, a anistia também. O que a gente conversava antes, aqui nos bastidores de começar a entrevista, é de como a extrema-direita pega alguns símbolos progressistas e vira aquilo pelo avesso. As camisas, né, bandeiras com imagens ali dos golpistas do 8 de janeiro que participaram do quebra-quebra, escrito Ainda Estou Aqui, que é um símbolo, enfim, um filme que foi premiado recentemente e que incomodou muito também a extrema-direita justamente por isso, né, e pelas críticas à ditadura militar. Eu queria te ouvir sobre isso, até porque a gente não tem um Bolsonaro que foi visitar essas pessoas que ele chama, são os pobres coitados, mas ele nunca foi, de fato, visitar essas pessoas. Ele, na verdade, o que a gente sabe que ele quer, no fim das contas, é a anistia a si próprio. Então,
ele está utilizando a imagem dessas pessoas e agora parece que contando ali, trazendo aspectos da vida pessoal dessas pessoas, né? A fulana que deixou o marido, que tinha problema de saúde, tinha filho pequeno, enfim, trazendo elementos ali para tentar sensibilizar as pessoas, né? Que bom que você falou nisso, Gabi. Vamos lá. Há uma pesquisadora brasileira, aliás, você deveria convidá-la aqui, Gabi, ela é brilhante. É a Letícia Cesarino, que é professora Ela da é mesmo, ela Universidade já veio. Tá, de Santa Catarina. Ela tem um livro muito importante, que é O Mundo do Avesso. E ela mostra que uma estratégia da extrema-direita transnacional é se apropriar de determinados símbolos progressistas e virá-los de cabeça para baixo. E por que fazem isto? Porque uma vez que o símbolo já está disseminado, é muito mais fácil obter visibilidade através de um símbolo disseminado. E depois você vira ele de cabeça para baixo. Por exemplo, ontem na manifestação, o Silas Malafaia disse que o método de delação premiada, e citou Gilmar Mendes, que criticava as arbitrariedades da Operação Lava Jato, disse então o Silas Malafaia: a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid é uma tortura. E o Bolsonaro repetiu. Agora, Gabriela, eles apoiaram de coração e alma a Operação Lava Jato com todas as suas arbitrariedades. Eles apoiaram todas as formas possíveis e imaginárias de lawfare, desde que usadas contra o PT. O Bolsonaro ele tornou-se uma figura nacionalmente conhecida no final da década de 90, quando num programa de política que passava no Rio de Janeiro na madrugada do domingo, ele disse não que a ditadura militar tinha falhado porque tinha matado poucas pessoas, que era preciso matar pelo menos de 30 a 40 mil e que o primeiro a ser morto deveria ser o presidente da República, na época, o Fernando Henrique Cardoso, e disse claramente, disse, eu apoio a tortura. Então eles estão adotando o discurso dos direitos humanos, de crítica à tortura e crítica ao lawfare, que são discursos que eles sempre apoiaram. Então, essa tendência da extrema-direita é o que deve ser assinalado. A capacidade de se apropriar de qualquer discurso e esvaziá-lo do seu sentido original e virá-lo pelo avesso. É muito impressionante e isso está em pleno curso agora. Uma observação muito boa, Gabriela. Professor, para a gente fechar, aí eu quero te ouvir sobre a observação que o senhor faz sobre o declínio do Bolsonaro é ótimo para a extrema-direita, com as proximidades também de 2026 e do julgamento que vai ser daqui a pouco no Supremo Tribunal Federal também contra Bolsonaro e os demais denunciados. Que bom, Gabriela, eu queria muito falar disso. O que eu vou propor agora é uma reflexão. É, na verdade, contraintuitivo que eu direi. Porque nós pensaríamos que esse óbvio declínio do Bolsonaro a olhos vistos é do Silas Malafaia. O Silas Malafaia subordinou a sua religiosidade à sobrevivência política do Bolsonaro. Define a Bolsonaro, define a Silas Malafaia. Não nos enganemos. Pode anotar o que eu estou dizendo. Mas nós podemos pensar que o esmaecimento público da figura do Bolsonaro significaria uma derrota importante para a extrema-direita. Não, Gabriela. Significa uma derrota importante para a extrema-direita bolsonarista. Para a direita e para os conservadores, o esmaecimento da figura pública do Bolsonaro abre uma janela única de oportunidade. Porque, veja, no período de exuberância do bolsonarismo, entre 2018 e até o final de 2021, o campo político mais prejudicado, isso que é contraintuitivo, não foi a esquerda, foi a direita. O campo progressista e o campo da esquerda foram os mais atacados, de formas vis o tempo todo. Mas o campo político realmente prejudicado pelo bolsonarismo foi o campo da direita e o campo do conservadorismo. E ambos os campos, Gabriela, nós somos pessoas democratas, ambos os campos são perfeitamente legítimos. É perfeitamente legítimo que alguém diga, politicamente eu me considero direita, ideologicamente eu me considero conservador. Nenhum problema, é um direito. Nós precisamos dialogar no espaço público e alguém de esquerda como eu precisa convencer a sociedade de que um projeto de esquerda ou de centro-esquerda é um projeto mais favorável para uma sociedade fraterna. Mas você ser de direita, você ser liberal, você ser conservador, perfeitamente legítimo. Mas todo esse espectro político foi canibalizado pela intensidade e pela força do bolsonarismo. Obrigada demais, mais uma vez, sempre um prazer te receber, professor.
Muito obrigado, Gabriela. Sempre uma alegria falar com você. Muito obrigado. Um abraço grande, até mais. Obrigado. Obrigada também a você que me acompanhou até aqui. Agora tem Mercado Investimentos, na sequência o Rolê ICL. E você nos acompanha aqui no Detalhes também nas plataformas de áudio em qualquer momento do seu dia. Até amanhã. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu treinava atletismo na Universidade da Califórnia em San Diego. E logo antes de começar a temporada, eu assisti a palestra mais transformadora e incrível de toda a minha vida. Foi uma palestra com um ex-aluno da universidade, Mark Allen, simplesmente o melhor de todos os tempos no triatlo. O Mark Allen venceu 6 vezes o Ironman do Havaí. Ele deu uma palestra explicando a importância do momentum e do flow nas nossas vidas. A gente conseguiu entrar em contato com o Mark Allen e ele aceitou dar uma palestra para o ICL. A palestra vai acontecer dia 30 de março, às 8 horas da noite. Não perde essa chance de levar esses ensinamentos para a sua vida e para o seu esporte.